Todo mundo tem um plano, uma ideia que ainda não contou para ninguém. Eu sou Bruno Machado, tenho licença para vender imóveis e para abrir conversas que não estão no contrato. Está começando o Contrato Fechado. Alô, alô, minha gente! Está começando mais um episódio de Contrato Fechado, o podcast que descomplica o mundo dos imóveis com bom humor, histórias incríveis e, claro, com aquele toque de realidade que faz com que tudo, a gente que trabalha neste meio, pareça totalmente irreal. Hoje eu tenho aqui uma amiga, uma senhora, que ela transforma casas em poesias. Ela tem um olhar de arquiteta, ela tem um toque especial, tem um coração, uma alma de artista que faz com que tudo seja conforme o cliente solicitou. Ela é a Mari Micol, que está por detrás em mente e coração da La Casa. A Mari, conosco aqui nesse estúdio, isto vai virar post de Pinterest. Mari, seja muito bem-vinda, é um prazer te ter aqui então, conosco. Conta pra gente como foi que nasceu La Casa. Foi um sonho, foi um acaso ou foi um amor à primeira marcenaria? A La Casa, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. A La Casa surgiu de várias pessoas me sugerirem eu criar algo com o meu nome. Eu trabalho há 24 anos, trabalhei 24 anos nesse segmento de móveis, de marmoraria, de material de construção, nessa parte de casa, né? Então, 24 anos trabalhei ali, parei e não ia mais trabalhar. Surgiu de um amigo me indicou para um tipo de serviço, outro, e eu retornei para o meio. Então, já fazem 4 anos que eu estou voltando, só que a casa é muito nova. Certo. Porque a casa, as pessoas me diziam, tu tens que ter algo que te identifique, porque tu trabalha com marca. Eu sou lojista da Noca Móveis, a gente trabalha com móveis em polivinil, e eu usava o meu logo de Noca. E um publicitário um dia me disse, gente, já é a terceira vez que eu vejo tu usando o nome dos outros, e por que tu não usa o teu nome? Quando ele me falou isso, eu disse, tá, levei na brincadeira. Nós viajamos a Santa Catarina, chegamos num local lá que tinha uma loja muito bonita de móveis, e eu olhei, e aí estávamos conversando, o Estevam e eu disse a ele assim, vamos criar a marca. E de lá surgiu a La Casa. Lá em Tubarão. Lá em Tubarão, Lá em Tubarão, né? Estávamos em Tubarão, e aí a gente estava descendo, e eu disse... E aí foi ele, olha que nome bonito, Casa. Eu olhei, pô, La Casa na fronteira. Ele, tu não acha que ficaria legal a casa? Eu disse, então, vamos... Aí começou a ideia. Começou essa ideia, começou a surgir como ser, o que colocar. Eu não queria nome na fachada, trabalhei muitos anos e nunca coloquei o nome. Aí chegamos à La Casa, e aí a frase, como vamos fazer? O que a gente vai fazer para complementar essa La Casa? Aí, conversando com a minha filha, ela disse assim, eu já tinha uma ideia de alguma coisa, e aí ela disse, o aconchego do lar está aqui. Porque casa todo mundo faz, né? Mas fazer um lar, né? Fazer com que fique aquela coisa mais harmoniosa, então a La Casa é uma proposta diferente. Né? Então, viemos para o mercado já com uma bagagem de conhecimentos, mas tudo de aprendendo, né? Exato. Todos os dias. E na marcha com os próprios clientes solicitando outro tipo de demanda, vai surgindo, vai crescendo junto com os desafios. Os desafios. Hoje a gente tem a internet que nos ajuda muito, e o cliente hoje está muito bem informado, ele conhece muita coisa, ele nos pede coisas que muitas vezes a gente não fez ainda, que a gente vai ter que ir atrás, pesquisar. Então, esse engajamento aí faz com que a gente consiga entregar um serviço de boa qualidade. Né? Então foi uma etapa de transição, de tu trabalhar com outras marcas até tu construir teu próprio espaço, né? O meu espaço, sim, para poder colocar as outras, exato. Né? E a Mari criança te via trabalhando nisso, com móveis, com casas? Gente, não. A minha família é uma família muito, muito humilde. Na época eu queria estudar, terminar os estudos para poder passar num concurso, não é? Porque era essa a visão que eu tinha, né? Exato. Eu tenho formação em ciências contábeis. Olha só, ciências contábeis? Sim, trabalhei na antiga Contabilidade Almeida, aqui em Livramento. Trabalhei no Banco Real e segui nesse segmento. Aí, quando parti para o lado de vendas, aí
aí é meio difícil tu deixar, né? Então, Não, e a gente às vezes pensa que são áreas diferentes, mas tudo está relacionado, né? Em alguma etapa para na casa vai servir essa tua etapa de ciências com contábeis, certeza, de vendas, já já serviu, se deu, sabe? já serviu. Isso aí foi uma coisa, foi um divisor de águas numa época que se tem um conhecimento melhor para poder fazer determinadas negociações, não é? Então, é uma coisa importante isso. Mas eu não me via com loja, com gente assim, não, Exato. não via isso. E os móveis sob medida, assim, é uma espécie de personal, é uma coisa muito específica, material customizado, né? Tu tem que ter muita paciência, muito, que nem eu falei, um toque, um olhar de arquiteto, um coração de artista, tu tem que entender e entregar para o cliente algo que às vezes nem ele sabe o que quer, né? A minha formação foi, eu fiz ciências contábeis, só que quando eu comecei a trabalhar com móveis, isso que eu te digo já fazem uns 15 anos, mais ou menos, eu iniciei com móveis, Sim. comecei no básico, com móvel solto, depois fui para projetos. Aí, nessa época, eu senti a necessidade de conhecer mais. Eu tenho formação em design de interiores, Que legal. entendeu? E isso me ajuda muito, Totalmente. entendeu? Então, isso faz com que eu consiga entregar. O projetado é um desafio, cada casa é única, cada casa é uma medida, cada casa é um detalhe, e o gosto do cliente faz com que isso feche. E a gente tem parceria com arquitetos, tem parceria com engenheiros, tem parceria com decorador, então o pessoal já traz alguma coisa que precisa e a gente dá uma afinada naquilo ali, junta o que é necessário com o que a gente pode proporcionar. E hoje se consegue tudo. Hoje não tem um produto que tu chegue e diga assim, eu quero tal produto. O que tu vê funcionando por aí, a gente consegue fazer. Também a importância de conciliar com o orçamento que o cliente tem para gastar, sabe? Talvez ele queira algo, mas não tem esse orçamento. Então, a importância de entender e, ao mesmo tempo, entregar um produto que daqui a pouco não é o que ele quer, mas é um caminho próximo a isso, né? Se tem, Bruno, nós temos uma linha bem diversificada. A gente consegue atender o cliente que precisa de um material mais específico e nós conseguimos atender aquele cliente que não pode, que tem que fazer uma reforma. Se precisar reformar, a gente também vai fazer essa reforma. Então, a gente consegue entregar esse tipo de coisa porque nós temos mais de uma empresa junta de projetos, né? Então, a gente trabalha com mais de uma marca. Se precisar marcenaria, nós vamos ter a marcenaria também. Então, a gente consegue atender a necessidade do cliente. À medida do que ele sonhar e puder investir, a gente vai conseguir atender. Exato. Tu falaste do curso de design de interiores, não Sim. tem muita técnica, não tem. Aí eu te pergunto, a Mari é mais da técnica, do funcional, ou é mais inspiração mesmo, que chegou da cabeça, gostou, tá legal? Ou tem algo da concepção estrutural, assim, da coisa? Essa parte aí eu vou mais pela parte mais técnica, porque nós precisamos, uma coisa muito importante, da garantia de tudo aquilo que se faz. Se a gente vai só porque é muito bonito, muito funcional, muitas vezes a gente deixa de entregar um padrão de segurança necessário. Então, eu pego um pouco mais desse lado mais técnico, muitas vezes, eu vou para quem sabe muito, eu vou consultar o pessoal que já fez esse tipo de coisa, se é algo muito diferente, eu não vou muito só no belo. O belo tem que ser belo, mas ele tem que ser extremamente seguro. Eu tenho que deixar o cliente, eu tenho que ficar tranquila que o cliente não vai ter um encontro. Perfeito. Então, esse é Isso é um um dos ponto pilares. importante. Uhum. E a questão, vamos entrar na área de erros e aprendizado, né? O pessoal acha, conhece as coisas depois de pronto, não sabe todos os perrengues que a gente passa na marcha, né? Aí eu te pergunto, como foi para ti? Tu teve essa ideia e lá, casa, tá pronto, mas não estava pronto. Aí começa, como começa como um bebê a caminhar até chegar a um trabalho sólido, né? Como foi teu aprendizado? Como tu é como pessoa, assim, lida com os erros, com o aprendizado, reclamações de clientes? Isso vai se ter sempre, né? Tu Em pode qualquer ser, área. em qualquer área, tu vai ter o erro, tu vai ter a parte de desperdício, tu vai ter a parte do problema. Em tudo vai ter algum problema. Todos vão ter, né? Só que a maneira de como tu resolve esse problema, a forma mais leve de resolver, a primeira coisa, jamais dizer não. Não dá, não pode, não Todos faz. têm solução. Tudo tem a solução. A única coisa que a gente não tem solução ainda é morte, né? Exatamente, É a única concordo. coisa. O Exatamente. resto tudo a gente resolve. Então,
Eu tento ficar o mais tranquila possível, olho tudo que posso fazer para resolver e jamais me nego a resolver em qualquer situação. Mesmo às vezes, Bruno, não sendo um problema direto meu, entendeu? Porque o cliente que está conosco, eu me dou muito. Então, as pessoas que conhecem a Mari lá de quase 30 anos, porque eu tenho vários clientes hoje que são de antes, né? Que estão, me encontraram de novo, Exato. né? Então, de alguma forma, eu vou resolver. Eu já tirei dinheiro do bolso para resolver o Isso, problema. Isso é uma coisa isso que ninguém normal. sabe, o pessoal não vê isso. É, o Isso pessoal, acho legal. ai, muito bonito, muito bem. Só que acontece erro, falhas, acontece erro meu, acontece erro do outro. Só que não adianta nomear quem tem o erro. E sim que o cliente consiga entrar e ver que está como ele gosta, como ele imaginou. Porque uma coisa engraçada, né? A gente trabalha dentro das casas. E quando a gente trabalha dentro da casa, eu não vai ver jamais eu postar alguma coisa com o nome do cliente. Tem Mas pessoal. por que que tu não posta o nome do cliente? Os clientes gostam. Bom, o cliente gostar, quando eu postar, ele vai lá e vai agradecer, falar, aí eu vou colocar o nome. Justamente porque a gente está dentro. Então, eu sempre pego fotos, vídeos, ou os clientes me mandam, ou com autorização deles, para a gente poder postar, porque é uma coisa, é É pessoal, é íntimo, pessoal, íntimo, exato. né? Aí uma cliente outro disse, tu tem que postar meu quarto, ficou tão bonito. Eu disse, eu vou postar, mas eu não vou pôr nome. Exato. Por quê? Porque é uma coisa complicada, né? Então, até mesmo pelo próprio direito da pessoa, que a gente não pode postar nada, né? Então, e outra, porque eu não me sinto à vontade. Imagina o espaço íntimo, o É, pessoal da. eu entro, às vezes, tem algumas situações assim, o pessoal assim, que não viu que lá em casa tinha um quarto, assim. Gente, eu entrei, eu fiz aquele serviço e eu Não saí. deu pra. Exato. Eu não vou. Isso. É pessoal, eu É sou pessoal, bem restrita nisso. exato. E trabalha com sonhos, não, das pessoas, totalmente sonhos. Te pergunto como é que funciona, vamos pensar a Maria, quer contratar a Mari. Como é que funciona? Ela vai no site, ela te procura, como é que funciona? Hoje eu vou te dizer que a captação dos nossos clientes são 80, quase 90% indicação. Eu trabalho com mais ou menos 80, 90% de indicação. Um indica o outro, um gera cliente, a reconta. Eu tenho uma gama de clientes assim hoje, né? No site, a gente botou o site no ar, ele está engatinhando ainda. Não tem um trabalho ainda de mídia como deveria ser. Eu venho começando, como tu disse, começando a engatinhar. Exato. Né? Então, a La Casa, ela começou, tu sabes, tá, tudo que a gente vai fazer é uma coisa difícil, porque tudo exige um certo custo, um certo tempo. Então, eu estou engatinhando. Os clientes, a gente tem a loja física, ali na Almirante Barroso. O horário lá na Almirante Barroso é das 15 às 19, pela parte da Qual é o tarde. endereço para o pessoal que fica Almirante Almirante Barroso? Barroso 297, Perfeito. sala Ali o 3, pessoal te acha que horário? das 15 às 19. Só que tem ali o telefone preso, porque eu Sim. atendo todos os horários, Isso. entendeu? É Porque full time, assim, domingo às 10 da noite. eu tenho muito cliente que só pode ir no sábado à tarde. Então a gente vai para lá, pega chimarrão, conversa, troca uma ideia. Então, quando eu digo que aquela casa é uma proposta diferente, eu tenho um espaço físico, só que eu estou muito mais junto com o cliente lá onde ele está do que ele junto onde eu estou, Exato, exato. Tu vai entendeu? estar no. Bota o computador embaixo do braço, vai lá, nosso projeto, leva as cores, faz. E é um atendimento diferenciado, porque justamente ele começou na pandemia, né? Sim, Então eu que a começou na pessoa época da ficar mais em pandemia, casa. então aquilo ali meio que forçou. Todo mundo fechando, atendendo em casa, eu abrindo uma loja. É. Bem ao contrário, né? Exato. Mas aí ficou o ponto, tenho material para poder fazer a divulgação, para conhecer, né? Então Sim, a sim, gente mostrar tem outros trabalhos que tu fez. que Interessante, tu mostrar. falou o ponto da pandemia. Eu tenho lido sobre essa área da construção, né? Como na pandemia cresceu o assunto das reformas, né, e das pequenas obras, porque o pessoal teve que Parou se de ver viajar. para viajar, ficou dentro de casa e começou a perceber incômodos em fluxos, começou aquela cozinha que não gostava, ficou enjoado de tanto olhar aqui. Como cresceu esse mercado na pandemia, certo? Essa parte da pandemia veio para mostrar alguma coisa, né? Então, a gente viu gente que nunca na vida fez um pão, ir lá fazer um pão,
A gente viu o pessoal postando receita, que nunca fez receita, Exatamente. se reinventando, né? Então, eu digo que eu considero que a pandemia veio para fazer a gente olhar um pouco mais para si, né? Não resolveu muito, eu digo, por alguns casos que a gente vê, Mas mudou porque algo. Tem uma mudança. tipo assim, ó, o crescimento que houve no mercado na parte da construção civil, decoração, móveis e tudo, foi justamente na parte da pandemia. Foi um setor que não sofreu quase, não é? A gente teve o pessoal que trabalhava com festas, com roupas, com viagem, a gente viu gente quebrando, a gente viu portas fechando no estado todo, né? Se tem uma gama de conhecidos em toda a região. Mas essa parte cresceu. E eu comecei a engatinhar, só que eu não me mostrava, porque eu não dizia lá que era Mari. Aí as pessoas me viam e diziam assim, mas tu daí, Mari, eu achei que tu não estava mais na cidade. Assim, a senhora dos móveis. São os móveis. Então, voltou, só que hoje ela casa, o que tu precisar, tu encontra na casa. Isso é bem abrangente. Agora a gente vai entrar também nessa área da. E, Mari, e a pessoa quer mudar, vamos por a cozinha dela, tu vai lá na casa dela, tem contato contigo. Nesse momento, como é que funciona? Tu faz uma consultoria, tira medidas e depois apresenta um pré-projeto, como é que funciona? No caso, tu me chamou, né? Sim. Tu quer que Eu não mudar minha cozinha. tu tens o teu arquiteto que fez, vamos começar por esse lado. O Tá. teu arquiteto já fez lá como vai ser a distribuição dos teus móveis, como é que vai ser. Só que isso não é um ponto para te poder comprar um móvel, né, dentro do projeto, porque aí a gente vai ter que adequar a tua realidade dos móveis que estão ali com o projeto que a gente vai fazer essa parte de Se a pré-orçamento. pessoa tem uma geladeira, quer usar aquela geladeira, tu vai ter que adaptar em torno daquela. Adequar, eu tenho um fogão, mas eu quero trocar para um coque. Ah, mas eu quero fazer uma torre. Então, a gente vai fazer todo esse estudo. Se tiver um profissional junto, a gente vai fazer junto com esse profissional para que ele diga o que ele quer prezar naquilo ali, tá? E caso não tenha, a pessoa diz, não, eu não tenho, eu não contratei, eu quero fazer. Bom, aí eu vou montar um pré-projeto, vou apresentar e a pessoa vai fazer as alterações dela, tá? Em qualquer um deles, a gente sempre começa com um pré-projeto. Vamos começar, vamos ver Montar o lugares, estilo, vamos ver as cores. cores. Sim. E no certo, sabe que a parte de cores, às vezes, é das últimas. Mas Em estilo de alguns, material, relevos. estilo, porque se trabalha muito, né? Antigamente se tinha o MDF, né? Sim. Então, hoje eu tenho o MDF de duas empresas que eu trabalho, mas eu também trabalho com polivinil, que é uma tendência de mercado. O Livramento ainda não abriu para polivinil, só que polivinil é um diferencial. Tem um móvel que pode molhar, pode lavar com lava-jato, tá? Então, assim, ó, é um produto diferente. Só que ainda o nosso mercado não está para isso. E como a casa precisa fazer a venda, Exato. então nós trabalhamos com toda a linha. Exato. Aqui, realmente, é um público mais convencional. Até, mas é que o polivinil em si não é uma coisa que explodiu no Brasil ainda. Onde o polivinil roda melhor? Regiões de praia, região de maresia. Por quê? Porque nessa região o pessoal sofre muito com a umidade. Só que Livramento é muito. Hoje, se eu fizer um vestir aqui para ti, no caso, com polivinil, gente, tu não vai ter problema. Por quê? Porque não tem a umidade, não vai dar problema nele. É um valor agregado que o pessoal Mas é um valor entender. agregado. A linha de polivinil que a gente trabalha é da Sierra Móveis. É a Moca, que é uma filha da Sierra, né? Então, é um produto que tem um valor diferenciado. Num banheiro, numa cozinha, é tudo que quem sofre com bolor e mofo vai querer, né? E o pessoal costuma vir, como acontece na sobra contigo, tu seguramente vê com uma foto de revista, uma foto do Pinterest, eu quero isto. Tá? E aí como é que tu muda quando a pessoa não dá por X motivo, até por orçamento, como eu falava hoje, porque tu sugere que não vai ficar bem, como tu muda a cabeça do cliente? É que assim, ó, a gente conseguir mudar, a gente não consegue. Porque o cliente, assim, ele vem com aquilo, ele quer aquilo ali. Aquilo é fechado, né? O que tu pode fazer, a meu ver, é mostrar o que ele vai se favorecer fazendo de uma outra forma, tá? E aonde ele vai perder fazendo daquele jeito. Mas tu chega e dizer, não, tu tem que mudar. Se tu, a meu ver, se tu falar isso, gente, não vai conseguir. Não vai acontecer. Porque a pessoa já está com aquela ideia formada. Tu tens que mostrar quais são as vantagens dela fazer de uma outra forma que se assemelhe àquilo ali, não é? Então, até mesmo por custo. Quando a gente fala em custo, é muito fácil de mudar. Só que às vezes não é o custo, é o produto em si.
Mas hoje quase tudo dá para fazer. É muito difícil que nós consiga, sabe? É muito difícil mesmo, porque a gente vai atrás e consegue, entendeu? Então, é difícil dizer assim, a Mari não vendeu porque o cliente queria tal coisa e não fez. Se for um problema de segurança, conforme eu frisei para ti, aí sim, aí eu vou dizer, ó, eu posso fazer sim, só que assim não vai ficar seguro. Nós teríamos que fazer dessa forma para que a senhora pudesse. Então, tu tem que mostrar esse lado. Então, tu conseguindo mostrar a diferença entre aquele e o outro, que não é só o custo ou não poder fazer, eu considero que dá para Não, e até porque tem levar a pessoas situação. que às vezes também querem mudar, mas não tem ideia também, mostrar bem aberto, sabe? Sugestões, ideias, sabe? Algumas pessoas a gente não consegue. Eu tenho uma Sim, situação de um cliente que ele queria um determinado produto para a loja dele. certo. Eu sei que eu consegui ver, porque a gente já tem uma certa experiência, né? E não ia ficar muito. E aí eu fiz o projeto conforme ele disse, conforme a arquiteta dele havia já feito, uma arquiteta havia feito um pré-projeto. E pelo que eu vi no pré-projeto dela, ela também era do mesmo, só que aí me falou, Hum. é isso que eu te digo, 80% indicado. Aí o rapaz que havia me indicado, ele que é penhata, ele me disse assim, olha, não adianta tu dizer, se ele meteu na cabeça que assim, deixa que fique feio, porque aí ele vai se dar conta que tem que ser. Eu disse, não, mas eu não posso deixar, não pode ficar feio. Aí mostrei o primeiro projeto, mostramos o primeiro projeto, ele olhou, e aí ele voltou porque ele queria. Olha só. Voltou porque ele queria. Aí eu disse assim, não, não, vou fazer conforme o senhor quer, eu estou lhe mostrando as opções. Agora ele vai voltar a olhar, não vou conseguir concluir, porque ele vai voltar a olhar, só que já mudou bastante. Ele conseguiu aceitar de tirar coisas que a gente sabia que ia poluir. Porque o negócio da gente fazer a parte do projeto, aí entra a parte mais da parte do design, é deixá-lo mais leve. Aí eu expliquei a ele, o senhor tem que vender a sua mercadoria e não um móvel. A forma como o senhor quer que eu faça o seu móvel, para mim vai ser bom. Vai vender o móvel. Só que o senhor tem que vender o produto. E é isso uma sensibilidade que a gente tem que ter. Que o que tem que aparecer ali é o produto do cliente. O meu móvel simplesmente vai estar ali para que possa aparecer. Né? Então, às vezes a gente pega. Só que aquilo, né? A gente tem uns clientes assim que te deixam com muita responsabilidade, soltam na tua mão e dizem, como tu fizer tá bom. Nossa, aí é um desafio. É mais complicado. Mari Micol tem fama de detalhista, né? Aqui na cidade, quem conhece o teu trabalho, eu chata, mano. Tu colocou essa palavra. Eu, inclusive, já trabalhei contigo, então é o tipo de pessoa que mede com a trina e corrige com o olho, não é? E ainda o grau de precisão, a margem de erro teu é maior que do nossos, dos engenheiros, porque a gente, se a parede está 1 centímetro mais, 3, 5, não vai fazer diferença. Mas para ti, meio centímetro faz muita diferença. Aí eu te pergunto, de onde vem isso? Da tua família? A Mari era uma criança muito detalhista, de onde surge isso? Tu sabes que eu sou meio, eu digo chata, né? No bom sentido, né? Eu digo chata porque eu sou muito de cobrar as coisas. Eu já trabalhei com equipe grande, né, Bruno? Sim. E eu considero assim, ó, a melhor escola que eu tive foi o pessoal que passou por mim. Trabalhei com uma equipe com até 25 pessoas e foi o que eu trabalhei, né? Então, o que acontece? Eu sempre cobrei muito. Horário, pontualidade, as coisas organizadas, serviço bem acabado, cuida na hora que está falando com o cliente. Então, eu sempre fiz isso, né? E quando eu não estava mais na empresa, eu encontrei vários, não foi um, não foi dois, não foi três, porque quando eu saí eu tinha 24 colaboradores, só que pela minha mão passou muita gente, né? Nesses Sim, 20 e poucos anos, né? E aí eu encontrei diversos colaboradores que trabalharam junto comigo. E eu ouvi de muitos, dona Mar, como a senhora me faz falta. Mas eu sou chata. Não, mas isso é uma coisa boa, porque a gente cobra excelência de entregar algo bom para o cliente, né? Para que o teu nome depois vai estar em jogo para o cliente, quando ele te recomendar para outra pessoa, ou quando ele vira aquele produto dia a dia, ele vai lembrar de ti. Então, o que acontece nisso, né, Bruno? Eu sou uma chata. Por quê? Porque eu gosto que as coisas fiquem boas. Ah, tá bom, não, pode ficar um pouquinho melhor.
E eu me critico muito. Hoje eu já me cuido um pouco. Eu era pior. Já brigou por parede torta? Sabe que no começo eu brigava. Eu brigava com o pedreiro, eu brigava com o pessoal da obra, eu fazia isso. Hoje não. Hoje eu vou lá, eu dou uma consertada, eu vejo como é que dá. Se eu vejo que tem um problema muito feio, que vai comprometer algo, aí eu vou falar. E quando eu tenho liberdade, tu vê, a gente já trabalhou junto, e quando tu me deu a liberdade de eu poder te dizer algumas coisas, a gente poder trocar umas ideias de algumas coisas juntos, eu tenho liberdade, eu falo, mas em algumas situações a gente não pode fazer. A gente tem É que ter melhor, humildade para crescer com a experiência do outro, né? E trocar alinhar tudo. tu sabes que isso é muito difícil, porque assim, ó, se a gente olhar, milímetros me faz falta, centímetros para ti já não é a mesma coisa. Só que 3, 4 milímetros, tá, mas 4 milímetros. Gente, 4 milímetros em algo que fique visto é um buraco. Não é? E esse buraco vai dizer assim, Mar deixou com defeito. A pessoa sempre vai lembrar de ti. Mas eu te digo a verdade, eu não sei de onde eu tirei esse quê de ser. Sou muito, eu considero assim, eu sou muito chata. Trabalhar comigo é difícil porque eu cobro muito. Mas o resultado garantido, né? Mas eu entrego o melhor que eu posso para o meu cliente. Né? Esse é o teu diferencial. E eu conheço, eu já trabalhei contigo e escuto o pessoal aqui na praça falar, esse é o teu diferencial. Ser não chato, ser detalhista. Sou bem detalhista. Mari, uma satisfação final, assim, quando a pessoa chega e vê aquele produto, alguém já chorou na tua frente, me conta alguma história emocionante aí. Gente, que te encheu o coração aí de amor. Tu sabes que a gente recebe algumas coisas assim, tu entregou a mercadoria, tu recebeu. Eu já tive casos de clientes que me agradeceram, me disseram que bom que eu terminei o serviço. Eu não digo nomes, né? Eu te digo isso. E me indicaram para outros clientes por conta da precisão. Mas alguma coisa que me marcou foi eu tenho uma cliente que eu mexo com ela. Conversei com ela ainda essa semana, ela sabe que é ela. Eu digo, eu vou mexer, eu vou falar na senhora, mas não vou lhe nomear. Porque ela chegou na minha frente, um dia na loja, ela não me conhecia, ela não era da cidade. Ou melhor, ela era da cidade, mas ela estava voltando, ela estava muitos anos fora daqui. E ela não me conhecia. E ela chegou na minha frente, ela sentou, ela me disse, eu quero uma cozinha assim, assim, assim. Aí eu disse, tá, qual é o prazo que a senhora tem para mim poder ir lá medir, qual é o prazo para entregar, vamos conversar sobre isso. Foi uma época que era bem pro final de ano, né? Fizemos as medições, fomos lá, a arquiteta dela já tinha dado uma pré-ideia de como seria, mas não fez desenho nenhum. E ela escolheu a cozinha do jeito que ela queria, bem da forma como ela queria, e a gente fez. E eu conversando com ela, eu disse para ela, quando terminamos a cozinha, ela não tinha mudado. Aí faltava detalhes, faltava botar máquina de lavar, faltava algumas coisas que a gente não podia terminar. Quando a gente terminou, ficou concluído, ela disse para mim assim, eu só tenho que te agradecer pelo o quão boa tu foi comigo de fazer a minha cozinha que ficou linda. E eu disse assim para ela, mas é eu que tenho que agradecer a senhora, porque a senhora foi uma das clientes que sentou na minha frente, ela deixou na minha mão assim, eu me senti, ao mesmo tempo que eu me senti lisonjeada dela não me conhecer e ter essa confiança, Que lindo, ao mesmo tempo a responsabilidade é grande. Pior a ainda. régua subiu mais. Porque aí tu fica mais preocupado, pô, eu tenho que... E eu disse a ela que ela transmite muita paz para as pessoas, ela transmite muita confiança. Eu disse para ela, eu tenho que agradecer, a gente tomou um café agora, antes de ontem, acho que foi. E eu disse para ela, eu tenho que lhe agradecer porque a senhora me deixa tão tranquila, a senhora me deixa tão em paz para trabalhar. E depois que ela havia me contratado, nesse meio tempo, eu fiquei sabendo que o cunhado dela prestava serviço para mim há anos, há muitos anos. E aí a gente acabou tendo um laço assim diferente, porque aí ela, mas eu te conheço, eu sei quem tu é, e eu, que bom. Só que aí foi por conta disso. Que a gente é ser humano, por mais que a gente conheça o seu trabalho e entregue o melhor, a gente precisa de confirmação também, né? De ter uma carícia no coração. Como mas a gente também ouve umas pegadas. Exato. De tu fazeres o melhor, de tu entregar um serviço perfeito.
e a pessoa reclamar direto. Eu não sei isso. Acontece, E tu sabe, eu sou chata para deixar as coisas boas, E e ainda tem mesmo essa deixando parte. boa, a pessoa reclamar. Eu tenho isso, Não, acontece que às vezes nem a né? pessoa sabe o que que ela quer, não é? É isso que Não, mas ficou exatamente como era. É que tem outros quês, né, que a gente sabe quando as pessoas reclamam muito, tem várias coisas. Às vezes o serviço não ficou bem finalizado, só que quando as amizades da pessoa vão, olham e vêm te comprar, não é um problema teu. Exato. Não está sendo problema que o teu móvel estava feio. Aí eu me conformei, entendeu? Porque até então eu meio que Claro, me assim, a chibatei gente. lá. Mari, então tu decidiu, não é só fazer quarto lindo, tu decidiu também fazer com que o Livramento durma melhor, né? Tu tá com a linha de colchões Sim. aí, EcoSet. Conta um pouquinho para nós aí, o que que são a EcoSet, como foi que tu iniciou com isso? Bom, a Ecoset veio que eu já era cliente da Ecoset mais ou menos uns 20 anos atrás. Eu fui cliente da Ecoset para melhorar o sono, para ter uma qualidade de vida melhor, porque por incrível que pareça, Bruno, se tu dormires bem, tu tem uma disposição melhor no outro Com dia. certeza. E muitas vezes as pessoas usam, o colchão, qualquer colchão é bom. Não, o colchão tem que ser bom, porque a única coisa que fica mais tempo no colchão, na cadeira, que no carro, tudo que repousa ali, né? E a Eco7 trabalha com essa parte que ela se volta um pouco mais para a parte de terapia. Não é uma terapia, né? Porque não tem medicação, não tem nada. Mas para o conforto. Então, eu mexo que a gente não vende colchão. Nós vendemos plataforma de repouso que pode ser usada com colchão. Tá? Com terapia quântica, nós temos a parte de massagem, que pode vir junto. Tem uma linha muito grande. E dentro disso a gente tem vários itens. A gente vai ter um tênis para caminhada, a gente vai ter a roupa, tá? que tem uma tecnologia nela também usada para melhor conforto. A gente vai ter as pulseiras para estabilidade, E tu que tem ajuda no teu muito. local físico, tu tem ele. Eu já experimentei Sim, numa feira de sim, eu negócios, tenho tu tem colchão. colchão, o pessoal pode ir e testar na tua loja. Pode ir lá testar. A gente tem também como levar maquete na casa, se a pessoa não Ah, pode vir, bom, tá? Para pessoas que tenham problema de labirintite, esse tipo de coisa, a pulseira ajuda muito, tá? Eu tenho uma série de produtos, a Eco7 é virada para o bem-estar. E é uma linha muito ampla. Para a gente conversar assim, a gente levaria horas para falar de tudo que é benefício. Mas a gente pode fazer uma apresentação, a pessoa precisando, a gente pega o nosso material, pega o nosso catálogo, leva lá, leva os produtos para a pessoa conhecer. Então, é um divisor de águas depois que tu deita num colchão da Eco7. exatamente. Eu, É eu um posso divisor de confirmar águas, isso. isso aí é um divisor de águas. Mari, vamos finalizar então nosso podcast e eu tenho aqui no final uma espécie de paredes sem ouvidos, tá? Eu vou fazer algumas perguntas para ti, bem pontuais, e tu vai me responder o primeiro que vir na tua cabeça, uma palavra, uma frase, algo bem dinâmico, tá bem? Pronto, tá preparada? Vamos Manda lá. lá. Lugar mais estranho que já colocou no armário? O lugar mais estranho que eu já coloquei um armário. Nossa, onde? Há muito tempo atrás. Eu coloquei um armário. Mas assim, estranho. Não tem tanto lugar. Já coloquei até em casinha de boneca, armário. Olha só. Mari, qual mania de cliente te dá vontade de rir ou de correr? Mania Mania. de rir ou de correr. Mas, nossa. Pô, Bruno, é umas perguntas bem Essa é difíceis. só para. Qual foi a mania de cliente que me dá vontade de rir ou de correr? Aí eu gosto quando o cliente diz, eu não posso gastar, porque aí eu já sei que ele quer gastar. Essa é Boa, uma das boa coisas. resposta. Quando ele diz, eu não posso gastar. Aí vem. Cliente fofo ou cliente mala? Como Cliente fofo ou cliente mala? que eu escolho? Ah, Para mim, cliente pode ser fofo, pode ser mala, cliente para mim é cliente. tu vai segurar Eu a vou onda. segurar, cada um deles eu vou saber como levar, não tem muito. Perfeito. Se tu não fosse designer de interiores, seria? Eu trabalhei com arquitetura, eu gosto bastante. Qual cômodo nunca pode ser ignorado? Olha, Bruno, quando a gente fala em casa,
A casa é um todo, né? Então, muitas vezes as pessoas se preocupam muito em fazer a sala, que é onde vê, ou fazer a cozinha. Eu considero que vai depender do que tu queres dentro do teu lar, né? Nenhum cômodo pode ser esquecido, né? Nem área externa. E em todos os lugares alguma coisa a gente tem que fazer. Não existe. Se tu me perguntasse qual é o que eu mais gosto de fazer, aí seria uma outra resposta. Mas eu acho que esquecido nenhum. Não pode. Se tu fosses um móvel, qual tu seria? eu fosse um móvel, nossa, uma cristaleira. Uma música que combina com uma casa perfeita para ti. Qual é a trilha que tu colocaria? Uma trilha para uma casa perfeita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Perfeito. Para concluir, se tua casa falhasse, o que ela falaria agora? A minha casa falasse, Sim. me reforma! Então é isso aí, Mari. Muito obrigado. As casas aqui de Livramento estão pedindo para serem reformadas por ti. Ótimo. Então, se tu gostou desse podcast, tu segue a Mari. É La Mari Nicole. Instagram. La Casa Nicole. La Casa Nicole. E no site www.lacasamicol.com.br. A gente vai deixar também aqui na descrição desse podcast. E aí tu quer contratar ela, tu está correndo risco. Ela vai ficar muito linda e tu não vai querer mais vender essa casa. Nós que somos corretores, isso é um problema. Então esse foi mais um episódio então de Contrato Fechado e a gente percebe que o imóvel é só o começo. O resto é detalhe. Até o próximo e não esqueça, contrato bem feito é contrato fechado com alegria. Valeu!